Bem-vindos a mais este Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público, aqui no estado de Santa Catarina, o servidor público Volney Schucker. Boa tarde, Volney, tudo tranquilo? Na medida do possível? Na medida do possível, a gente consegue ainda sobreviver. Várias vezes falamos aqui no Floripa em Foco, de que o Sintesp estava organizando e realizou uma grande assembleia com servidores de todo o estado de Santa Catarina e que aconteceu ontem, dia 21 de fevereiro de 19, aqui na capital, na sede do Sintesp. Você ficou feliz então com a quantidade de servidores que compareceram, Volney? Embora seja um número que ainda pode aumentar bastante, mas teve bastante gente de vários... Perto de 130 pessoas é uma representatividade considerável. Teve uma representatividade boa, com vários órgãos presentes, com várias regiões presentes, que é muito importante. Todas elas, eu acho, né? Todas elas. Todas elas. Bem representativa. Sim, norte, sul, oeste, centro-oeste. Qual a maior delegação fora daqui da capital? Eu não posso te quantificar. Na verdade, teria que ver os números. Teve a lista de mas foi bem interessante, porque teve um debate bastante interessante sobre a Previdência Social, realizado orientada pelo José Álvaro. Ele deu uma iniciada nessa conversa, nessa boa conversa, e é interessante porque foi exatamente um dia depois do próprio governo ter apresentado a proposta. Sim. Parece que retirou já, não? Eu ouvi alguma coisa de que antes do carnaval não vão botar nada melindroso, não? Não estou sabendo disso. Então, não estou sabendo dessa história. Deve ter equivocado. O que eu vi foi que nós fizemos a Assembleia exatamente no dia posterior ao que foi colocado. Fizemos um excelente debate sobre a questão da Previdência. Tiramos algumas dúvidas das pessoas que estão em processo e tal. O fato é o fato concreto, assim, bem concreto. A reforma pega todo mundo, porque pega todas as famílias. De alguma forma, uma família ou outra vai estar comprometida. Menos os militares, né? Parece que esses ficaram fora da reforma. Militares, o alto poder do judiciário, enfim, tem coisas que eles querem votar separado. Aí eu pergunto para as pessoas assim, uma vez que eles atingirem o objetivo de fazer a reforma da Previdência para os mortais, para 82% dos brasileiros vivem com até 2 salários mínimos. Quando eles fizerem a reforma, eles vão se lembrar depois de que fizeram a reforma para esse povo? Não, né? Então, eles fazerem a reforma de forma separada já mostra o caráter dessa reforma, né? Que não é para combater privilégios, não é para fazer o Brasil crescer. Não é para equilibrar as contas. Não é para nada disso. Nós já tivemos experiência disso no Chile, nós já tivemos experiência na Colômbia, enfim, nós já tivemos experiência desse tipo. E nenhuma delas é boa, nenhuma. No Chile, por exemplo, que eles foram um dos primeiros países que fez, o índice de suicídio entre os idosos é o mais alto do planeta. Acima de 80 anos de idade, né? Maior índice do planeta. Com a reforma da Previdência Exatamente, chilena. por conta da reforma da Previdência, que aconteceu faz 30 anos. Então, esse é o resultado agora. É isso que a gente quer para o futuro do Brasil? Não. Na verdade, eles querem tirar dinheiro da Seguridade Social, de um modo geral, e colocar isso para dar lucro para banco. Ponto. Não tem outra explicação, não tem outra justificativa, não é para o Brasil crescer, não é para nada disso. E o Paulo Guedes, que é um banqueiro, a gente sabe disso, ele está ali a serviço dos banqueiros. Tomaram conta do galinheiro, né? Tomaram conta do galinheiro. Nós temos um presidente que é um palhaço, literalmente. Não manda nem desmanda, na verdade. Quem manda é o governo. No governo é o poder econômico, a gente sabe disso. É exatamente por isso que eles fizeram tanta questão de dar o golpe, porque daí tinha um governo que era popular e que, portanto, não permitia que isso viesse a acontecer. Deram um golpe e a gente está... Financiarizaram tudo. Exatamente.
Então, a Assembleia foi boa, né? Essa discussão foi muito boa com relação a isso. Fizemos a discussão sobre a reforma administrativa que o governo do Estado está querendo aplicar. Né? Não mandou para a Assembleia Legislativa do Estado ele ainda? Ele está ainda nessa perspectiva de mandar, né? De preparar. O sindicato já tem proposta de paralisação dos servidores a partir do envio dessa reforma e dependendo do conteúdo dela. E não temos uma data, porque a gente também não se sabe quando é que a reforma vem, né? A gente aprovou um indicativo, que é um período, né, que é a segunda quinzena do mês de março, né, caso isso venha a acontecer, e dependendo das consequências a gente vai propor um dia estadual de mobilização e para encarar essas reformas que está sendo anunciado, mas o governo do Moisés, ele segue muito o que está acontecendo no governo federal, que lança um balão de ensaio, retira, não é bem assim, é daquele jeito e tal. O governo Moisés já está falando que vai ser inevitável o atraso de salários. Quer dizer, peraí, como assim? Né? Então, tem coisas que a gente está esperando que não aconteça, mas em caso de acontecer, o sindicato já está indo para a base para preparar a sua resposta com relação a essa questão. Né? Nós temos algumas fotos da Assembleia por favor, Fernando, que a gente vai colocar, né, para ver, está bastante representativo. Tivemos a presença da presidente da CUT, do próprio Zé Álvaro Diese, da Sueli, enfim. Nós elegemos uma comissão eleitoral. Sim, né? sim. Comissão para preparar eleitoral a eleição do para preparar, né? a eleição do Sintesp. Você está na coordenação? Não, a comissão eleitoral ela é separada. Não é de gente do Sintesp. Não, não é de gente do Sintesp. Ela pode até colocar funcionários, né, servidores públicos, no caso. Mas a gente prefere, historicamente tem preferido chamar companheiros de outros sindicatos, de outras áreas, para manter a idoneidade e tal, caso haja mais de uma chapa, inclusive, e tal, né, para ser bem fiscalizado. Já tem esse papel também, né, o papel de coordenar a eleição com fiscalização, né, com uma fiscalização externa. E quando que é a eleição mesmo? Eleição 21, 22 de maio, 3 meses. Já está perto, né? Isso. Quando é que abre a inscrição de chapas? O processo eleitoral está aberto a partir de ontem, né? Depois de 5 dias já pode começar a registrar chapa, enfim, tem... Mas isso é mais lá para o final? Mais no final. Então, os nomes que a gente tem levantados eleitos, né? Os nomes? Da comissão eleitoral. Da comissão. Eu achei que era o nome de chapa já. Não, ninguém se prontificou, ninguém apareceu por enquanto como possível pré-candidato? Não. Você não vai se candidatar, não? Não explicitamente. Eu provavelmente vou fazer parte de uma chapa. Não vai encabeçar? Não sei se vou encabeçar ou não. A gente não fez nenhuma discussão sobre nomes de cabeça de chapa, nada disso. Mas a gente tem várias pessoas que já estão discutindo, debatendo sobre esse tema. E é possível, inclusive, que possa sair uma chapa única, nada está descartado. Como né? a última, né? Como na última vez. Então, enfim, tudo está em aberto e a gente pode chegar a qualquer denominador. Né? Então, está tudo em aberto e tal. Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o diretor de comunicação, Volney Chucre, falando dos resultados da recente Assembleia Geral Estadual dos Servidores para avaliar a reforma administrativa que está para ser anunciada pelo governo do Estado, para avaliar a questão salarial e também os impactos da reforma, da possível reforma da Previdência que está sendo gestada aí pelo governo federal. A gente vai passar agora mais algumas fotos dessa assembleia acontecida no dia 21 e passar para você alguns números. Então, você viu aí algumas fotos, foram quase 180 servidores, uma das maiores assembleias estaduais já acontecidas aqui. Né? Tem bastante representatividade. Bastante, a moçada tá querendo pegar junto, né?
É porque, na verdade, atinge a todo mundo, tanto a reforma da Previdência como a própria reforma administrativa, que está com extinção de órgãos previstos. Por exemplo, a Secretaria, a SOL, né, que é a antiga Secretaria de Organização do Lazer, que está sendo extinta, o pessoal ligado ao turismo está indo para um lado, ligado ao esporte está indo para outro lado, ligado à cultura está indo para outro lado, está uma coisa complicada, né? Então serão absorvidos pela Fundação Catarinense de Cultura, pela Fundação pela FESporte e pela Santur, enfim, estão espalhando o pessoal, né? Como se isso fosse gerar algum tipo de economia, quando na verdade a gente sabe que complica ainda mais. Mas, enfim, vamos esperar uma publicação. O novo governo quer dar a sua marca e nós temos que fazer com que os trabalhadores se organizem, inclusive, para resistir a esse tipo de mudança, quando a gente tem a previsão de que esse tipo de mudança possa vir a prejudicar o serviço público, né, do modo geral, né? Como você falou aqui, né, extinguir algumas secretarias regionais de desenvolvimento vai complicar a questão da saúde. A Secretaria de Desenvolvimento a gente não tem problema nenhum de extinguir. Nós sempre fizemos essa discussão e tal. O problema é tu extinguir a função, por exemplo, de uma regional de saúde. É uma regional de saúde que sai, por exemplo, né, da outra vez eu já dei esse exemplo, mas sai de Rio do Sul, por exemplo, e vai para Blumenau. Então, o técnico que se encontra nessa regional, ao invés de se deslocar de Rio do Sul para Pouso Redondo, por exemplo, tem que se deslocar de Blumenau para Pouso Redondo. Então, isso vai aumentar os gastos, não tem nenhuma justificativa fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim. A população continua a mesma, né? Distanciar os serviços onera. E a gente já tem aqui agora os dados de como ficou a comissão eleitoral, os 5 nomes constituintes da comissão eleitoral, nenhum deles ligado diretamente ao Sintesp. Está o professor Vieira, que é do Sindicato dos Professores Estaduais, o Hélio e o Maurício, que são do Sindicato dos Trabalhadores na empresa de Correios e Telégrafos. Foram diretores, não são mais. O Hélio continua na base dos Correios e o Maurício hoje não é mais da base dos Correios, mas já foi dirigente. Dirigentes do Sindicato. Ambos foram dirigentes da CUT, tanto o Hélio quanto o Maurício. Tem também o Edinho Costa e a Sueli, que é da Central Única dos Trabalhadores aqui de Santa Catarina. Do Sindicato dos Municipários de Blumenau, né? E atualmente está liberada para vir para a CUT. A Sueli. E eles é que vão eleger o presidente da comissão eleitoral e organizar todo o processo de inscrição de chapas, prazos de campanha, essas coisas todas que em breve a gente vai estar aí divulgando, né? Então é isso, e o sindicato firme na luta contra essa reforma da Previdência, que na verdade é uma destruição da Previdência, firme na luta pela database, por toda a nossa pauta de reivindicações que a gente aprovou. O cumprimento da database. O cumprimento da database, nós inclusive já protocolamos um mandato de injunção com relação ao cumprimento da database. Né? O mandato de injunção é o que, senhor advogado? Quando tem um vácuo legislativo, né, existe um vácuo legislativo, o judiciário pode preencher esse vácuo. Então, se faz um pedido para que ele faça o preenchimento desse vácuo. Faça cumprir um vácuo de legislativo. Por exemplo, faz uma lei ordinária e a lei exige uma regulamentação. Se não for feita essa regulamentação, fica esse vácuo, fica o vácuo, o judiciário pode interferir para que... E no caso da database, né? No caso da database, o governo criou a lei e tem um dispositivo que ele tem que mandar um índice de reajuste todo início de ano para a Assembleia Legislativa. E não está mandando. Esse é o vácuo. Que o judiciário está sendo convidado a se manifestar. Isso aí, o que é do homem, o bicho não come, né? Exatamente. Tá bom. É sempre um prazer conversarmos. Diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, o Sintesp. E você, servidor estadual, entre no sintesp.org.br para rever esse bate-papo com o Volney e também rever o seu cadastro, deixar lá o seu número de telefone para agilizar o contato e a comunicação com o sindicato que lhe representa. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.